Olá, gente, bom dia. A gente vai começar em 2 minutinhos, mas agora, antes de começar, eu queria só um retorno se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, para a gente não ter problema durante a transmissão. Se alguém puder dar um ok aí nas mensagens sobre a voz, sobre o vídeo. Eu também sou a ovelha negra da família. Eu também sou a ovelha negra da família. Estão ouvindo, gente? O áudio tá bom, a imagem tá boa. Podem responder na mensagem. Tem um joinha aí. Ah, tá. Obrigado, Cássia. Maravilha. Bom, são 10 horas, então a gente... Ô, André, bacana, tá aí. André, amigão, meu tio, minha mãe, a família tá em peso aqui. Aline, bem-vinda. Então vamos lá, vamos começar e aí as pessoas, à medida que vão chegando, vão incorporando a atividade. Primeiro de tudo, gostaria de começar, antes de me apresentar, antes de falar onde eu estou, antes de falar o que a gente vai fazer, acho importante a gente chegar no lugar. E chegar no lugar significa estar totalmente presente. Então, primeiro, onde vocês estiverem, sentados, de preferência sentado, ou se estiverem em pé, não tem problema. Eu só vou pedir então que a gente feche um pouco os olhos. Tome contato com a respiração. Perceba como que está o batimento cardíaco, a frequência da respiração. Perceba se a gente está totalmente presente nessa atividade ou se a gente ainda está um pouco fora, um pouco dentro. E por alguns segundinhos a gente fica só prestando atenção na respiração e se preparando para a atividade de meia hora que a gente vai fazer. Se comprometendo a estar totalmente presente durante esses 30 minutos. Respira mais alguns segundinhos, de olho fechado. Toma contato com a respiração. Podemos abrindo os olhos, voltando. É isso, não sei vocês, mas meu coração está um pouco acelerado, acho que um pouco ansioso para começar. Mas é isso aí, independente do estado que a gente está, o importante é acolher esse estado, né? Ainda mais num momento como esse, né? Então, ninguém espera que a gente esteja totalmente tranquilo, zen, né? Que é uma palavra às vezes muito mal empregada. Mas é isso, é simplesmente fechar os olhos para o início de uma atividade, prestar atenção na respiração e acolher esse sentimento, acolher esse estado, né?
do presente, né? Que é o nosso corpo dizendo como que a gente está. Se a gente está preocupado, se a gente está ansioso, se a gente está feliz. E saber que isso é transitório, né? Todo esse estado que a gente está sentindo, independente dele ser bom ou dele ser ruim, ele é transitório, né? E acho que isso a gente pode levar um pouco para o que a gente está passando agora com a pandemia, né? Claramente sofrido, mas é um período transitório. Então, depois desse início, que a gente já está presente agora aqui no espaço, né? Na nossa própria atividade, eu vou me apresentar, meu nome é Leandro, eu não vou falar muito, tá? Depois eu vou publicar algumas coisas nos comentários e os comentários vão ficar para dúvidas também. Então eu vou falar mais o básico. Eu sou praticante de Aikido, de Qigong e de meditação, né? Isso eu faço há muito tempo e nunca segui muito tempo uma linha específica, assim. Passei por vários lugares, por várias artes marciais também, e sempre procurando, né? Acho que a palavra é procura, né? Então, nessa busca aí, então eu passei por locais muito bacanas de arte marcial, de Aikido, uma referência muito grande, o Sensei Bueno, se ele estivesse assistindo é um grande prazer. De Qigong, em São Paulo, uma referência no Hospital do Servidor Público de São Paulo, onde eu fiz um curso com o Dr. Sato lá, que é uma equipe muito bacana, que trabalham o Qigong medicinal, que a gente vai falar um pouco. Meditação, nossa, eu já passei por muita coisa, mas acho que o que fica é que independente das atividades, né, do que a gente está fazendo, o que eu percebo que existe uma linha comum entre tudo isso, né? Existe uma linha comum entre as artes marciais internas, né, ou meditativas ou contemplativas, entre o Tai Chi, o Qigong, o Yoga, né? Que é um contato com a realidade, né? Então, essa realidade, acho que muitas vezes é um conceito às vezes deturpado, né? Que a gente do Zen ou de ficar bem, né? De querer meditar mas ao meu ver, assim, pelas minhas pesquisas, né? Pelas pesquisas práticas, a meditação e essas práticas integrativas, elas buscam cada vez um contato maior com a realidade, né? A realidade sem a nuvem do que você projeta, do que você imagina, e sim estar presente na respiração e conseguir entender a realidade o mais próxima do que ela seja possível, né? Então, esse é um pouco o meu caminho. Qigong. O Qigong, a gente vai remeter o Qigong aí a uma prática de 5.000 anos atrás, aí nos antigos chineses, ainda nos curadores xamãs da China, né? Já praticavam coisas que pareciam Qigong. Aí tem uma história aí que mescla com a medicina chinesa, que mescla com as artes marciais, e o Qigong está ali no meio, né? Sendo bem objetivo, pelo nosso tempo, Qigong é o manejo da energia vital. Qi, essa energia vital, e Kung é trabalho, né? Estrutura e manejo, né? Então, o que a gente vai fazer hoje é trabalhar essa energia vital, tá? Mas a gente pode pesquisar o que é essa energia vital, que aí abre uma conversa para semanas. Mas vamos primeiro deixar fechado nesse conceito mais simples. E o que a gente vai precisar? Primeiro, toda a prática ela exige um espaço, ela exige um campo, ela exige um lugar. Então é cuidar desse campo. Então, não pode ser um lugar que esteja batendo muito sol, não pode ser um lugar que esteja batendo muito vento, de preferência que não tenha muito barulho, mas a gente tem que cuidar desse campo, né? Tem que abrir esse campo para poder trabalhar uma prática, isso é muito importante. E além disso, estar presente nessa atividade. Eu vou pedir para quem tiver de anel, relógio, puder tirar, né? Adereços principalmente na mão, óculos, assim, a não ser que não consiga ver, né, a live.
Mas o que puder tirar, ficar só com a roupa do corpo, né? E a gente vai, eu estou sentado, né? Não sei como vocês estão. A atividade de Qigong é basicamente em pé. Então a gente vai ficar aí uns 20 minutinhos em pé, fazendo alguns movimentos. Agora, é importante dizer o que não é o Qigong. O Qigong não é uma sequência de movimentos. Ele é sempre estruturado em 3 bases, né? Em 3 pilares. Então, o movimento é só parte dele, né? Então, ele é feito com movimentos conscientes, tá? Então, é importante fazer, independente que a gente ainda não saiba fazer um movimento, fazer ele com consciência, mesmo errado. É importante fazer errado e com consciência, do que fazer ele sem essa percepção. Então, a primeira base é o movimento com consciência, a segunda base é a respiração. Então, a gente vai estar prestando atenção no movimento, na respiração, e o terceiro pilar é a imaginação. Então, com o tempo, isso a gente consegue desenvolver mais, né? Porque a gente, como toda prática, a gente vai aprimorando. Então, pensar que tudo que a gente for fazer dentro desses 20 minutos agora, estou olhando o tempo ali, vai ser pensando nisso. Movimento consciente, respiração e mentalização, imaginação, pensamento. Então, a ideia é que a prática contemple todo o movimento, contemple essas 3 esferas. Então, o que não é o Qigong? O Qigong não é fazer um movimento com a mão. O Qigong não é só prestar atenção na respiração. O Qigong não é só imaginar um estado energético. O Qigong é tentar trazer essas 3 esferas, né, essas 3 linhas para o mesmo eixo. É fácil, é simples, mas não é fácil. Pode demorar. Tem pessoas que podem ter essa percepção hoje, fazendo. Tem pessoas que podem demorar anos para perceber esse alinhamento, né, essa percepção. Mas o importante é que a gente esteja buscando esse alinhamento, né, esse alinhamento de movimento, respiração e energia e mentalização, tá bom? Então a gente vai começar agora. A gente pode ficar em pé e aí eu vou tentar falar o menos possível, mas como é a primeira live assim, talvez a gente peque um pouco nisso, talvez eu peque um pouco. Mas a ideia é exercitar o olhar e a repetição, muito mais do que a dica verbal que eu estou dando. Então, não importa se está copiando um pouco errado, faz com consciência esse movimento, tá bom? Então, a gente vai começar ficando em pé. E a primeira coisa é... Todo Qigong ele parte de uma posição. Então essa posição é uma posição natural, porém ela tem muitos detalhes. Primeiro pernas abertas na altura dos ombros, na largura dos ombros, né? Por quê? Para ter uma estabilidade. Então tudo tem um propósito. Essa estabilidade. Então a gente, com as pernas abertas na altura dos ombros, a gente pode balançar um pouco para frente, para trás, para o lado. E percebendo o corpo, né? E percebendo as articulações, né? Então, o Qigong, vamos pensar que a gente vai trabalhar os movimentos a partir das articulações e não dos músculos, né? Então, a consciência a gente vai estar muito mais nas articulações. Então, ó, pensando que joelhos, quadril, tornozelo, né? Todas as articulações elas têm uma mobilidade e a gente vai explorar isso sempre no Qigong, tá? Toda essa mobilidade do corpo, a gente vai tentar trazer ela para que ela tenha algum efeito na nossa prática. A segunda dica é tornozelos. A gente libera os tornozelos, então eles estão relaxados, com isso a planta dos pés, elas ficam mais plantadas no chão, sem um peso exacerbado em nenhuma parte do pé. Então a gente tenta distribuir o nosso peso
não só nos nossos pés, como se a gente tivesse um círculo, né, em volta da gente, e todo o nosso peso está distribuído de uma forma homogênea, né? Então, isso pode variar, mas pelo menos essa mentalização ajuda. Joelhos um pouco flexionados, não é muito flexionado, é simplesmente relaxar os joelhos, tá? Deixar ele num estado mais natural. Com isso, nosso quadril, nosso bumbum tende a ir para trás, a gente traz ele um pouco para frente e traz o abdômen um pouco para dentro, sem muita contração, simplesmente uma percepção dessa região encaixando o quadril. A coluna ereta, porém não reta, então é simplesmente a coluna numa posição natural, os ombros relaxados, os braços também relaxados ao lado do corpo, e a gente vai simplesmente agora, as mãos elas voltam um pouco, as palmas viradas para trás. Quando a gente faz isso, a gente percebe que abre um espaço aqui nas axilas, e é isso mesmo que a gente quer. É como se tivesse um leve espaço nas axilas, os ombros relaxados, o queixo, o olhar virado para frente, né? O queixo para frente. Ombros relaxados, coluna ereta, quadril encaixado, joelhos semiflexionados. Uma última orientação, a língua no céu da boca. A ponta da língua ela vai bem atrás dos dentes frontais, simplesmente para trazer consciência nessa região. E aí a gente vai fechar os olhos um pouco, prestar atenção na respiração. E prestar atenção também no movimento do corpo. Apesar de a gente estar parado, a gente percebe se o corpo tem um certo movimento. Se alguém sentir tontura, pode abrir um pouco os olhos, se mexer. O importante é que a prática seja prazerosa, né? Fechando os olhos, prestando atenção na respiração, mantendo essa postura, simplesmente. Percebendo o que essa postura traz para a gente. Consciência dos pés no chão, bem aterrados, né? É uma prática bem aterrada. Pensa que os nossos membros inferiores eles estão aterrados, firmes, coluna firme, e os membros superiores mais relaxados, ombros relaxados. Então é uma estrutura mais firme embaixo e uma estrutura mais solta em cima. É com essa proposta que a gente vai iniciar o primeiro movimento. Pode abrir os olhos. Se precisar corrigir um pouco o movimento, não tem problema. Se precisar se mexer. O importante é sempre retomar para essa posição inicial. Pés no chão, paralelos. E agora a gente vai fazer o primeiro movimento que chama-se Trazendo o Céu. Como eu falei, 3 bases em todo o movimento. Movimento consciente, respiração e mentalização. Eu vou fazer ele uma vez, a gente vai inspirar. Então já vai começar a coordenação da respiração com o movimento. E com a mentalização. A gente vai inspirar, levando os braços com as mãos, palmas da mão para baixo, até a altura dos ombros, subindo até a altura da cabeça e soltando o ar na frente do corpo. O ar pode soltar tanto pelo nariz como pela boca. Então a gente vai inspirar.
sem perder a postura, expirar. Inspira com as palmas da mão para baixo. Na altura dos ombros, as palmas das mãos mudam para cima. A gente vai entender por quê. E traz. Traz na frente do corpo, pode fechar os olhos nesse momento. Solta o ar e volta para baixo. Esse é o primeiro movimento, ele chama-se Trazendo o Céu, não é à toa. Então, qual que é a mentalização que a gente vai fazer nesse exercício, né? O exercício é de imaginação, né? É importante exercitar essa imaginação. Então a gente vai imaginar uma energia da Terra e uma energia do céu. Então, na primeira parte do movimento, a gente vai iniciar na inspiração, imaginando essa energia da Terra, trazendo mesmo essa energia, o Ki da Terra, né? Inspirando. No segundo momento do movimento, inspirando, trazendo o Ki do céu, trazendo toda essa energia e utilizando ela para limpar todo o nosso corpo. E soltando o ar. E devolvendo para a Terra, porque a gente não fica com nada que não é nosso, né? Então a gente recolhe essa energia da Terra, recolhe essa energia do céu, né? Passa pelo nosso corpo e devolve. É um ciclo, né? Então a gente fecha todo esse ciclo de inspiração, recolhendo energia, passando pelo nosso corpo e devolvendo. No começo pode confundir um pouco a respiração, a mentalização, não tem problema. Com o tempo a gente vai pegando. O importante é não fazer o exercício de uma forma displicente, né? Isso aqui não é nada. Isso aqui é só movimento de braços, né? Então, o movimento é consciente, né? Então, eu parto de uma consciência do meu corpo, né? Parto de uma imaginação da energia da Terra, da energia do céu, inspirando e lavando o nosso corpo e devolvendo. Eu não estou conseguindo ver os comentários agora, as dúvidas a gente pode deixar para depois. Então a gente vai tentando acompanhar. Então a gente vai fazer esse movimento agora 9 vezes. Eu vou fazer ele as 9 vezes e vocês tentam me acompanhar nesse ciclo que eu falei, tá bom? Façam da forma que vocês acharem que está certo, não tem forma errada. O importante é estar consciente do próprio corpo. Então eu vou começar fechando os olhos. Vocês podem fazer de olho aberto para acompanhar. Então, iniciando, inspirando. Expirando. Inspira, recolhe a energia da Terra. Inspira, recolhe a energia do céu. Passa essa energia pelo corpo. Solta o ar e devolve para a Terra. E continua. Inspira. Solta o ar. Vamos dar uma atenção à imaginação. Qual é a cor dessa energia que vem da Terra? A força.
essa energia que vem do céu, azul. Imagina toda essa energia passando por todas as células do nosso corpo, limpando, desobstruindo e voltando. Mais uma vez, as mãos abertas. Solta o ar. E voltou. Esse é o primeiro movimento e poderia ser o único também. O importante é fazer, independente da gente ampliar o repertório, ter muita consciência daquele pouco que a gente está fazendo. Então, se vocês fizerem só esse movimento com bastante consciência, com bastante presença, ele vai trazer muitos benefícios, né? E mais para frente a gente pode falar dos benefícios do Qigong. Eu vou passar só mais um exercício de desobstrução também. Tudo que a gente está fazendo está dentro dessa prática do Qigong. É um Qigong para, vamos dizer assim, para limpeza, tá? Ele não tem nenhuma outra função específica. Então a gente está fazendo só para desobstruir e limpar. Mais para frente, né, eu sou só um praticante de Qigong, né, não sou um mestre de Qigong, né, é importante dizer também, mas o Qigong ele segue aí um caminho de terapêutica, né, então um mestre, um médico Qigong, né, assim como é chamado, dentro do Qigong medicinal, ele faz atendimentos, ele faz projeção de Qi, ele faz avaliações, mas aqui a gente vai se atentar só nas práticas simples do Qigong, que a gente pode fazer sozinho, com a intenção apenas de desconectar com o nosso corpo, né? De desobstruir os canais, né? Os meridianos. Só isso. A ideia é só essa, né? Se isso vai ajudar a gente nesse período, eu acredito que vai ajudar. De uma forma ou de outra, né? Pela respiração, pela presença do nosso corpo, por a gente estar mais conectado com a gente e com as energias com o espaço, né? Com a terra e com o céu. O outro exercício também é um exercício de preparação, ele chama-se bate-estaca. Bate-estaca, como que ele funciona? É um exercício de impacto. Então, se você estiver grávida ou tiver com alguma fratura recente, é bom você não fazer. Mas, no mais, a gente pode fazer. A gente vai ficar em pé. Voltamos para aquela posição inicial, tá? Só que a gente junta os pés, tá? De novo, sempre pensando naquela posição, né? De coluna ereta, ombro relaxado. Vou ficar só de lado para vocês entenderem o movimento um pouco. Então a gente vai inspirar, né? E fazer um movimento que é de bater os calcanhares atrás, né? Aqui no chão. Então, quando a gente bate o calcanhar, a gente não fica duro. Existe uma mobilidade do joelho, do quadril, de todo o corpo. Então a gente simplesmente hoje vai fazer esse movimento. Respirando normalmente e batendo o calcanhar no chão. Deixa o corpo solto. E como que é a respiração? Como sempre tem a respiração, o movimento e a mentalização. A respiração é natural, porém numa parte do movimento a gente vai iniciar ela natural. E aí, num determinado momento, a gente vai estender o corpo, inspirar e soltar. Então, a gente inspira, bate o calcanhar lá atrás, não com muita força, e solta o ar. E continua. A gente pode contar 3 segundos, 2, 3, inspira, solta. Qual é a mentalização desse exercício? A mentalização é que esse impacto desobstrua possíveis obstruções que a gente tenha no nosso corpo.
de qualquer ordem, não vamos entrar em detalhe, mas vamos pensar que na coluna ou nos canais a gente tenha alguma obstrução. Então, a imaginação, vamos lembrar sempre que é um exercício de imaginação. Então, a gente vai imaginar que esse movimento está desobstruindo possíveis... Contamos até 3. Inspira, desobstrui. Mais uma vez só. Joelho importante de fazer esse movimento. Inspira. Soltou. E a gente finaliza sempre com uma meditação. E hoje a gente já tá chegando perto do tempo. Então a gente vai fazer uma meditação bem simples. O importante é manter essa posição. Os pés paralelos. Joelho semiflexionado, quadril encaixado, ombros relaxados. E as mãos, a gente vai trazer a mão direita embaixo, a mão esquerda em cima. E vai apoiar elas no ventre. Trazendo consciência desse apoio. E a gente vai simplesmente fechar os olhos. Normalmente a gente medita sentado, deitado. A gente vai começar a ter a prática de também meditar em pé. Então é importante ter consciência de todo o corpo, prestando atenção na respiração. Inspira pelo nariz, solta o ar pelo nariz. As mãos no baixo ventre. Língua no céu da boca. Percebendo a respiração. Percebendo como o nosso corpo estava e como que ele está depois dessa prática. Percebendo como os sons estavam ao nosso redor e como os sons estão agora. Respiração natural. Ombros relaxados. Língua no céu da boca. Atenção na respiração. E aos poucos a gente vai abrindo os olhos. Pode movimentar o corpo, né? As mãos. Se precisar, esticar um pouco. Mexer um pouco os pés. Voltando a consciência do corpo para o ambiente. E para finalizar, com os pés paralelos, a gente só solta o corpo para um lado, para o outro. Deixando a respiração bem solta. A gente gira o quadril para um lado, braço solto. E é isso, gente. Acho que a gente
Tô vendo aqui que tem algumas pessoas, bacana. Essa live vai estar disponível depois também. Vocês podem compartilhar, divulgar. Acho que depois vai ter uma pesquisa para vocês avaliarem. Mas os comentários estão abertos para depois. Eu vou encerrar aqui agora. E espero que vocês tenham gostado. E toda quarta-feira a gente vai fazer um pouco de Qigong. Tá bom? Bom dia para vocês e muita força aí para enfrentar esse período. Tá bom? Abração, beijão. Até mais.